e mostra o propósito dele, né? Deus chama Jonas para a conversa, mostra qual é o propósito dele e Jonas simplesmente diz: não, Deus, não vou embarcar nesse negócio. É um cara corajoso, né? Ele disse não para Deus na hora, né? Ele mostrou resistência ao que Deus queria, mas ele mostrou na hora. Jonas não mandou recado, ele simplesmente não quis aquilo que Deus queria e que o envolvia como um instrumento muito precioso no processo, tá? Ele disse: não, Deus, eu não vou entrar nesse negócio. Então a gente chega no versículo de número 3, e é interessante a gente olhar o versículo 3, diz assim, ó: mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Isso daqui é complicado. Alguém que sabe o que Deus quer, mas decide não fazer. Fugir da presença do Senhor é negar os seus propósitos. Já vamos começar assim. Fugir da presença do Senhor é negar os seus propósitos, é não aceitar os propósitos de Deus, é não aceitar o que Deus está propondo, que envolve diretamente a sua vida. Fugir da presença de Deus é ignorar a sua vontade, tá? Jonas agora ele sabe o que Deus quer, Jonas conhece o propósito, Jonas sabe qual é a vontade, ele tem certeza do que Deus quer, mas ele resolve fugir da presença do Senhor. E como é que alguém foge da presença do Senhor? É uma fuga. Fugir de Deus é ter uma fuga de propósitos. Não é uma fuga de propósito. Eu estou fugindo porque eu quero. É mais que isso. É uma fuga dos propósitos. A pessoa corre ao lado oposto ao propósito de Deus. Tá? É importante compreender isso. Inclusive, você precisa, enquanto a gente fala, e porque eu faço a mesma coisa, olhe para dentro de você e descubra se você está se entregando aos propósitos de Deus ou se você está fugindo da presença do Senhor, tá? Descubra ao ouvir essa palavra e ao ler o seu comportamento. Descubra se o que você faz atesta a vida de alguém que se entrega aos propósitos, que se lança aos propósitos, que se joga aos propósitos, por mais que pareça que não é aquilo que eu gostaria. Porque Jonas, ele não só não gostaria, como ele não fez. Então olha para você e fala assim: eu estou vivendo os propósitos ou estou correndo de Deus? Eu estou correndo para ou estou correndo de? Eu estou vivendo os propósitos ou eu estou fugindo dos propósitos? Gente, preste bastante atenção. Quem foge dos propósitos vive infeliz e deseja a morte. Quem foge dos propósitos vai desenvolver uma vida infeliz e vai desejar a morte. Isso com muita constância. Vamos ver as características de alguém que está fugindo dos propósitos. Olha só, versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Quando é que ele fugiu da presença do Senhor? Quando ele fugiu do propósito. Quando Deus disse o que queria e ele resolveu não aceitar. Ok? Dirigindo-se para Tarsis, lado oposto ao que Deus quer. Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O cara faz um investimento financeiro, politicamente correto, para fugir de Deus. O cara canaliza o recurso dele fugindo de Deus. O cara canaliza o dinheiro dele para fugir de Deus. O cara coloca o dinheiro dele lá do oposto que Deus está indo. Então já pergunta aqui também: aonde é que vai o seu dinheiro? Aonde você coloca o seu dinheiro? O Jonas, ele é politicamente correto, ele paga
para fugir de Deus. Ou seja, ele faz um investimento pessoal para fugir de Deus. Ele pega o seu valor aquisitivo, ele pega o seu recurso, ele pega o seu dinheiro para fugir de Deus. Ele investe a sua riqueza, o seu dinheiro, o seu recurso para ir contra Deus dentro do processo dos propósitos. Então observe também o que é que você está fazendo com os seus recursos. Aonde você está colocando? Que tipo de canalização? A canalização dos teus recursos glorificam a Deus, contribuem com os propósitos de Deus, ou você está gastando, canalizando os teus propósitos para fugir, canalizando os teus recursos para fugir dos propósitos de Deus? É exatamente isso que Jonas faz. Versículo de número 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o barco. Deus falou assim: Jonas, olha o seguinte, cara, você está reagindo, eu vou reagir também. Eu não vou ficar de braços cruzados. Você não está querendo nada com o que eu estou te oferecendo, com o que eu estou te apresentando. Então eu mesmo, Senhor, note bem, não é o diabo que vai soprar essa tempestade. Não é o inimigo que vai trazer esse vento a ponto do barco quase afundar. Eu, o Senhor, vou soprar contra a sua embarcação. Eu, o Senhor, vou de encontro a você. Eu vou colidir com você. Eu vou mostrar que a minha vontade, Jonas, não é essa. E eu vou mostrar trazendo um vento sobre a sua vida. Eu vou mostrar, Jonas, trazendo uma tempestade sobre a sua embarcação. Gente, e é tão interessante. Nessa caminhada de pastoreio aí já há tantos anos, a gente passa a desenvolver algumas experiências. E eu me lembro que certa vez havia uma família passando uma situação muito complicada. E eu entrei pelo meio para ajudar. E até ajudei essa família a atravessar essa tempestade. E de repente eu recebo uma palavra de Deus muito complicada. Deus falou assim: meu servo, não entre mais na minha frente, sou eu trabalhando. Pensa que loucura um negócio desse. Havia um vento forte e eu entrei naquele vento para ajudar aquela família, e Deus deu a ordem: nunca mais faça isso, saia daí, cara, não fique na minha frente, sou eu. Esse problema que essa família pensa que está acabando com elas, sou eu quem estou tratando desse povo para que eles encontrem o retorno, para que eles encontrem o caminho de volta. Então segura essa, querido, nem toda tempestade é causada pelo inimigo. Tem tempestade que o próprio Deus sopra para que o homem retorne ao plano original. Isso daqui é muito forte, é muito poderoso. Nem toda tempestade pode ser atribuída ao inimigo. Existem ventos que nós temos certeza que existem problemas, existem circunstâncias que a gente tem certeza que é o inimigo. Agora, o texto de Jonas deixa claro no versículo 4 que o Senhor soprou forte vento sobre o mar. Foi Deus quem abalou a realidade daquela embarcação. Foi Deus quem trouxe pânico e medo sobre aquela embarcação para que o homem, Jonas, encontrasse de volta a sua vontade. Deus tem poder. Tem gente que é tão difícil, que Deus não vai trazer ele com beijos e abraços. Tem gente que brinca tanto com os propósitos de Deus que se Deus não pegar pela barba, sacudir, fazer soprar o vento, o cara não volta. E um Deus que ama, ele prefere 1000 vezes soprar um vento forte e trazer de volta para a tua presença do que perder para a falta de propósito ou para a ignoração dos propósitos, quando o homem diz não para ele. Deus então pega Jonas pela barba, soprando forte vento e fala: você vai voltar, cara. Eu tenho plano para a sua vida. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Olha, quando Cristo apareceu a Paulo no caminho de Damasco, e Paulo perseguindo a igreja, perseguindo o próprio Cristo, porque perseguiu o corpo de Cristo, a palavra foi: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões.
Sabe, uma pessoa querer brigar contra Deus, uma pessoa querer comprar um problema com Deus. Existe um provérbio que fala assim, isso aí é dar murros em pontas de faca. Recalcitrar contra os aguilhões é escoiciar pontas de ferro. Você pensa que está batendo, quando na verdade você está se machucando. Você pensa que está batendo, quando na verdade você está se ferindo. Tem gente fugindo de Deus, está todo arrebentado, está sangrando, perdendo parte de si pelo caminho, a alma completamente dilacerada. Deixa eu te falar uma coisa, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Pare de escoiciar ponta de ferro. Se entregue aos propósitos de Deus para a sua vida. Tentar fugir de Deus, ignorar o chamado, ignorar o propósito, é ferir-se pelo caminho, é entrar em um processo de dilaceração da própria alma. Deus tem propósito sim na tua vida, entregue-se portanto a Ele. Aleluia! Entregue-se a esse propósito, não tente resistir ao Criador. Até onde você vai? Tem gente aqui me escutando que tem chamado, que tem propósito, mas que tem resistido a Deus no decorrer dos anos. Até onde você vai, Jonas? Até onde você vai desse jeito? O que você está fazendo com a sua vida? Presta atenção. O que você está fazendo? Deus tem sim, você sabe que Deus tem. Deus já mostrou interesse em você. Deus já sinalizou para você. Você já percebeu a graça de Deus e você vai correndo ao lado oposto. O que é isso? Volte-se para o propósito. Aleluia. Participe comigo. Coloque aí assim, eu quero viver o propósito. E a partir do momento que você diz, eu quero viver o propósito, faça isso valer a pena. Você diz, eu quero viver o propósito, então se entregue a esse propósito e não fuja mais dele. Se entregue a esse propósito. Veja bem, Jonas, ele vai ao lado oposto, o que Deus está querendo que ele vá. Tá? Ele fica sabendo o que Deus quer e ele faz de propósito o que Deus não quer. Tá? Gente pirracenta, sabe o que Deus quer e faz de propósito o que Deus não quer, apenas para não se entregar ao propósito. Tá? Propósito, esta é a palavra. Deus tem propósito para a sua vida. Tá? Coloca aí, eu quero viver o propósito, eu vou viver o propósito. Participa dessa forma, eu vou viver o propósito. E já chama mais alguém para a conversa, porque tem uma porção de gente que você conhece que está fugindo do propósito. Então se entregue ao propósito realmente. Tá? Se jogue, se lance ao propósito. Jonas, para fugir do propósito, ele vai de maneira consciente ao lado oposto de Deus. Tá? E não somente isso, ele gasta o seu dinheiro para que isso possa acontecer. Tá bom? Ele gasta o seu dinheiro para que isso possa acontecer. Para fugir do propósito, ele investe o seu recurso financeiro. E não somente isso, mas ele realmente entra no barco, ele desce para o porão. Olha o nível da fuga. O cara sai de pés firmes, de terra firme, e o cara desce para o porão. Que é isso? Tentando fugir de Deus, ele desce para o porão. Depois de descer para o porão, diz a Bíblia que ele entra em um sono profundo. Primeiro ele vai lá do posto, depois ele paga para isso acontecer, ele desenvolve esse processo de fuga, fazendo investimento financeiro, gastando seu dinheiro para fugir àquele que é o seu grande provedor, gastando seu dinheiro para fugir daquele que é o dono da vida. Ele entra no porão, agora ele pega em um sono profundo. Sabe, gente que está fugindo do propósito deixa de viver. Preste atenção, quem foge dos propósitos de Deus acaba em um porão. Mas não acaba aí, você sabe aonde foi que ele findou parte da sua fuga. Tá? Mas o fato é que agora ele já se encontrava no porão. Tem uma porção de gente aqui que está num porão. Você conhece a porção de gente que está num porão. A vida parou. Tá? Está num porão. Está em uma sonolência espiritual terrível. Está completamente travado. Você conhece a porção de gente que está assim. A vida está no lugar frio, numa masmorra fria, úmida, ruim. A vida perdeu a graça. O que é isso? Isso é o porão da fuga. Saia do porão da fuga.
hoje, em nome de Jesus, antes que esse vento fique mais forte. Saia do porão da fuga hoje, antes que esse vento comece a soprar em intensidades ainda maior. Deus tem propósitos para a tua vida. Pare de tirar queda de braços com Deus. Se entregue a esse propósito. Viva a intensidade do propósito de Deus para a tua vida, para a tua história, em nome do Senhor Jesus. Esse é só o capítulo 1. Capítulo 2 tem muito mais. Amanhã nós já vamos trabalhar um pouco o capítulo 2. Tá? Mas o capítulo 1 narra essa fuga. Narra esse esforço de Jonas para fugir da presença de Deus. Não fuja da presença de Deus, querido. Se entregue àquilo que Deus tem para você. E Deus tem, você sabe que Ele tem. Pare de ficar tirando quedas de braços com Deus. Você sabe o que Deus quer e você insiste em ir ao lado oposto ao que Deus quer. Não faça mais isso. Se renda. Se renda. Se renda. Diga ao Senhor: Deus, eu me rendo aos teus propósitos. Converse com Ele. Diga: Deus, me traga de volta. Diga: Senhor, traga-me de volta. Eu não quero mais colidir contra a tua vontade. Eu não quero mais resistir ao Senhor, porque eu só estou me ferindo. Eu só estou desenvolvendo de maneira gradativa esse processo de dilaceração da própria alma. Estou me arrebentando à medida que eu endureço o meu coração. Ah, se hoje ouvirdes a voz. É isso que diz as Escrituras. Se hoje ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Preste atenção, o Senhor te lembra hoje do teu chamado. O Senhor te lembra hoje dos teus propósitos. Deus tem propósitos para a tua vida. Hoje Ele te torna lembrado desta verdade. Aleluia! Essa devocional é um culto, querido. O que é isso? Aleluia! Vem para Deus logo, antes que a temperatura aumente para o teu lado. Vem logo. Vem, não há por que ir para Tarsis. O plano de Deus é em Nínive. Não procure outro lugar. Preste atenção. Geografia nenhuma por onde você entrar vai tirar você do alcance dos olhos de Deus. Amanhã você vai perceber que nem o fundo do poço faz Deus deixar de te ver. Para ser mais preciso, nem o fundo do mar, que é exatamente aonde Jonas foi parar. Deus não perdeu Jonas de vista, mesmo quando o próprio Jonas desistiu da vida. Deus não perdeu Jonas porque Jonas se perdeu. Enquanto Jonas se perdia, Deus o encontrava e o reestabelecia à vida e aos propósitos. Enquanto Jonas se perdia na desobediência, Deus o encontrava e o trazia de volta aos propósitos. Eu não sei na onde você está existencialmente, mas o Senhor, aleluia, te alcança e te traz de volta para os propósitos. Dura coisa é parar para ouvir uma palavra dessa, né? Eu ministro sobre a tua vida uma perturbação eterna em relação a esta palavra. Que você nunca consiga fugir dos propósitos de Deus. E que você rompa com toda e qualquer embarcação que te leve ao lado oposto àquilo que Deus chamou você. Deus tem propósito sim em tua vida. Deus nunca disse que seria fácil, mas existe uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus nunca disse que seria tranquilo, todos os dias vai ser muito tranquilo. Não. Existem muitas dificuldades quando você vive o propósito. Aí o inferno se levanta, vem com toda a força, vem com toda a fúria. Deus nunca disse que você não seria atacado, mas tem uma coisa: você vai ficar de pé. Sabe por quê? Porque aquele que te sustenta, aquele que te chama é muito maior do que tudo aquilo que vem contra você para te arrancar do caminho. Apenas feche os olhos para o inimigo, tampe os ouvidos para as palavras do inimigo e abra-se completamente para Deus, dizendo: eu quero ver ao Senhor, ouvir ao Senhor, firmar a minha fé no Senhor, eu quero cumprir
a razão da minha existência. Eu quero cumprir os propósitos, ainda que doa, ainda que seja sangrando, ainda que seja chorando. Diz a palavra, aquele que carrega os seus feixes chorando, aquele que leva a semente chorando, aquele que caminha semeando com lágrimas, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Muitas vezes haverão lágrimas pelo caminho, haverão sofrimento, haverão dores, haverão gemidos, mas sempre haverá presença de Deus nos processos. Aleluia! Deus está com você, querido. O que fez você pensar o contrário disso? É Ele quem tem te sustentado todos esses anos. Ele conhece você e Ele te quer. É Ele quem usa você. É Ele quem cuida de você. É Ele quem consola você. E é Ele quem está te trazendo de volta ao propósito nesta manhã. Você tinha pensado em desistir, você tinha pensado em parar. Deus te chama outra vez. Deus te traz de novo, dizendo: eu não mudei nada a seu respeito. Tudo que eu decidi na eternidade por você, decidido está e ninguém pode mudar. Aleluia! Você que está entendendo esta palavra, você que está sendo abençoado com essa palavra, diga assim, ó: eu estou abençoado. Diga: eu estou abençoado, porque esta palavra aqui é uma bênção de Deus para te levantar. E você sabe disso, é para mexer com você. E isso daqui já mexeu com as suas estruturas hoje. Tem gente aí chorando, pedindo perdão a Deus, dizendo: Deus, eu quero voltar ao propósito. E não deixe para voltar ao propósito no ano que vem. Eu já disse para você que o ano que vem não existe. Esse negócio de ano novo, querido, preste bastante atenção. Tudo isso daí é uma questão de organização em relação ao tempo. O que é, pastor Jairo, o ano novo? O ano novo é a vida continuando. Então não espere chegar dia 1º de janeiro ou 31 de dezembro para decidir viver o propósito. Decida hoje. Diga: eu me entrego a esse propósito hoje, em nome de Jesus. Tá? Hoje você está sendo abençoado, então se entregue a esse propósito hoje, de verdade, se renda a esse propósito hoje, não espere o amanhã, mas se entregue hoje completamente.